Amados irmãos, amadas irmãs, não foi por acaso que você chegou até esta oração. Se existe um nó em sua vida que você já tentou resolver de todas as maneiras, mas nada parece mudar, um problema que tira a tua paz, uma porta que não se abre, uma dívida, uma situação familiar, financeira, sentimental, ou uma preocupação que você carrega em silêncio. Hoje coloque tudo nas mãos de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Reze com fé até o final e entregue a ela aquilo que você já não consegue resolver sozinho. Que o nó mais difícil da sua vida encontre um caminho de solução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe querida, Mãe de misericórdia e de esperança, eu venho diante de vós neste momento com o coração aberto. Eu não quero esconder de vós aquilo que me preocupa. Vós conheceis minhas lágrimas, meus pensamentos, minhas noites difíceis e as batalhas que enfrento em silêncio. Vós sabeis, minha mãe, qual é o nó mais difícil da minha vida. Talvez seja um problema que parece não ter solução. Talvez seja uma situação que se arrasta há muito tempo. Ou uma dificuldade financeira, uma dívida, uma porta fechada, uma oportunidade que não chega, ou uma preocupação com o futuro. Talvez seja um problema dentro da minha família, uma mágoa, uma distância, uma discussão, uma situação que parece impossível de resolver. Talvez seja um nó no amor, uma decepção, uma separação, uma relação complicada ou simplesmente uma dificuldade de encontrar paz no coração. Seja qual for esse nó, minha mãe, eu o coloco agora em vossas mãos. Desata, Maria. Desata aquilo que eu não consigo desatar. Resolve aquilo que eu não consigo resolver. Abre o caminho onde eu só consigo enxergar obstáculos. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, olhai para mim com vosso olhar de mãe. Não permitas que o desespero tome conta do meu coração. Não permitas que eu perca a esperança diante das dificuldades. Quando eu pensar que não existe saída, mostrai-me uma porta. Quando eu pensar que tudo acabou, renovai a minha esperança. Quando eu estiver cansado de lutar, dai-me forças para continuar. Quando eu não souber qual decisão tomar, iluminai os meus pensamentos. Quando os meus caminhos parecerem bloqueados, intercedei por mim junto ao vosso Filho Jesus. Minha mãe, existe um nó que me preocupa profundamente. Eu talvez não consiga explicar com palavras tudo aquilo que estou vivendo, mas vós conheceis cada detalhe. Vós conheceis a origem desse problema. Conheceis as pessoas envolvidas. Conheceis aquilo que eu descobri e aquilo que eu ainda não descobri. Por isso, eu não quero tentar controlar tudo sozinho. Hoje eu entrego a minha preocupação, eu entrego o meu medo, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego as minhas dificuldades, eu entrego aquilo que parece impossível. Maria, passa à minha frente. Entrai nas situações que eu não consigo resolver. Entrai nas portas que permanecem fechadas. Entrai nas conversas que precisam acontecer, nas decisões que precisam ser tomadas. Entrai na minha vida financeira, na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos e em todos os lugares onde exista confusão e sofrimento. Minha Senhora, minha Mãe, se existe um nó que impede a minha caminhada, desatai-o.
Se existe um caminho que precisa ser aberto, intercedei para que ele se abra no momento certo. Se existe algo que precisa ser afastado da minha vida, dai-me sabedoria para compreender. Se existe algo que precisa ser reconstruído, dai-me paciência, coragem e discernimento. E se alguma porta não for para mim, ajudai-me a aceitar sem perder a fé, porque sei que Deus conhece aquilo que eu ainda não consigo compreender. Nossa Senhora desatadora dos nós, eu peço especialmente por aquele problema que hoje parece ser o mais difícil de todos. Aquele problema que me faz pensar: como vou conseguir resolver isso? Minha mãe, eu não sei como, mas eu sei que posso confiar em Deus. Por isso, coloco este impossível diante de vós. Maria, desatai este nó, intercedei por esta causa. Levai a minha súplica até Jesus. Que aquilo que está confuso comece a encontrar ordem. Que aquilo que está parado comece a se movimentar. E que aquilo que parece perdido encontre uma direção. O que está causando tristeza encontre consolo. E o que está causando medo encontre paz. Que aquilo que parece impossível encontre uma solução conforme a vontade de Deus. Mãe querida, também desatai os nós que existem dentro de mim. Desatai o nó do medo, o nó da insegurança, o nó da culpa, o nó da desesperança. Desatai o nó dos pensamentos negativos. Desatai o nó de tudo aquilo que me impede de seguir em frente. Ensina-me a confiar mais. Ensina-me a esperar. Ensina-me a reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente pelas minhas próprias mãos. Às vezes eu quero enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem saber como, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber de onde virá a solução. Eu confio em Deus. Eu confio na intercessão de Nossa Senhora. Eu entrego aquilo que não posso controlar. Minha mãe, visite também a minha casa, que dentro dela reine a paz, que toda discussão seja substituída pelo diálogo, que toda tristeza encontre consolo, que toda dificuldade seja enfrentada com união, que nunca falte alimento, proteção, trabalho digno e esperança. Abençoai a minha família, abençoai aqueles que amo. E mesmo aqueles com quem tenho dificuldades, eu entrego em vossas mãos. Que o Senhor toque os corações, cure as feridas e abra caminhos de reconciliação quando isso for possível e bom. Nossa Senhora desatadora dos nós, olhai também para as minhas necessidades financeiras. Vós sabeis quando o dinheiro não é suficiente. Vós sabeis das contas que chegam. Vós sabeis das preocupações que surgem quando não sabemos como vamos conseguir pagar aquilo que precisamos. Intercedei para que não me falte sabedoria, trabalho, oportunidades e recursos honestos. Ajudai-me a administrar melhor aquilo que recebo. Abre caminhos de prosperidade digna e de trabalho. Afastai de mim as decisões impulsivas e os caminhos que podem me prejudicar. E, acima de tudo, dai-me serenidade para enfrentar cada situação com fé e responsabilidade. Minha mãe, se eu estou diante de uma causa urgente, recebei agora minha súplica. Eu apresento diante de vós tudo aquilo que está no meu coração. Faça agora em silêncio o seu pedido.
Nossa Senhora, recebei este pedido. Não permitas que eu caminhe sozinho nesta batalha. Segurai a minha mão. Conduz os meus passos, protege a minha mente, fortalece o meu coração. E quando eu estiver prestes a desistir, lembrai-me de que Deus continua trabalhando, mesmo quando eu ainda não consigo enxergar a resposta. Eu acredito que este momento de oração pode ser o início de uma mudança. Não porque eu exijo que tudo aconteça exatamente como quero, mas porque entrego minha vida à vontade de Deus e peço que Ele conduza os meus caminhos. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, os nós que me prendem ao passado, os nós que me impedem de avançar. Desatai o nó daquilo que me tira a paz, desatai o nó que parece impossível e colocai no lugar da angústia a esperança, no lugar do medo a coragem, no lugar da confusão a sabedoria, no lugar da tristeza o consolo, no lugar do desespero a fé. Mãe Santíssima, permanecei comigo e que eu possa sair dessa oração diferente de como entrei, que eu saia mais tranquilo, mais confiante, mais fortalecido, com a certeza de que não estou abandonado. Entrego este dia a Deus, entrego a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, entrego as minhas preocupações, o meu futuro e entrego principalmente o nó mais difícil da minha vida em tuas mãos. Maria, desatai-o por mim. Se for preciso esperar, ensina-me a esperar. Se for preciso agir, dai-me coragem para agir. Se for preciso recomeçar, dai-me forças para recomeçar. E se a resposta vier de uma maneira diferente daquela que imagino, dai-me sabedoria para reconhecê-la. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por mim. Rogai pela minha família, pelas minhas necessidades. Rogai pelas minhas causas urgentes. Rogai por aquilo que ninguém sabe. Rogai por aquilo que eu não consigo explicar. E levai todas as minhas súplicas ao coração de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Maria, eu confio em vossa intercessão. Entrego, confio e espero. Eu coloco agora o nó mais difícil da minha vida nas mãos de Deus e de Maria. E que no tempo certo aquilo que hoje parece impossível possa encontrar uma solução. Nossa Senhora, desatadora dos nós, passai à frente. Nossa Senhora, desatadora dos nós, intercedei por mim. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Amém. Amados irmãos e irmãs, não saia sem deixar o seu pedido de oração nos comentários. Escreva: Nossa Senhora, desatai os meus nós. Inscreva-se em nosso canal, Maria Desatadora dos Nós. Deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que também esteja enfrentando uma situação difícil. Que Nossa Senhora, Desatadora dos Nós, interceda por você e que Deus conduza cada passo da sua vida. Hypem esse vídeo e compartilhem esta oração com aqueles que precisam. Que Deus e Maria abençoem a sua vida. Amém.